Boa tarde a todos e todas. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber se vocês estão me escutando e se vocês estão me vendo. Sim. Ah, sim. Sim? Então, muito obrigada. Bom, pessoal, então, antes de a gente dar início, né, às nossas atividades, eu estou aqui atrás, assim, muito ansiosa, né, para essa mesa de hoje. Espero que vocês também estejam, né, porque vai ser uma mesa maravilhosa. Então, antes de a gente dar início, eu gostaria de dizer que este evento ele está sendo gravado e ele ficará posteriormente gravado no nosso canal do YouTube. Então, se alguém quiser passar esse vídeo para frente, ou alguém quiser assistir de novo, alguém que se interesse pelo tema, esse vídeo vai estar sendo disponibilizado posteriormente lá no nosso canal do YouTube, tá? E também gostaria de dizer que este evento está sendo promovido pelo Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, CRPMG, e por meio da Comissão de Orientação a Mulheres e Questões de Gênero. Então, para a gente poder começar, eu gostaria que vocês deixassem só o microfone de vocês desligado, né, para a gente poder não ter algum tipo de barulho, e aí que dá para todo mundo escutar muito bem. Então, eu começo a nossa mesa fazendo uma breve apresentação, dando boas-vindas a todas vocês que estão presentes aqui hoje, nessa tarde de sexta-feira. Gostaria de dar boas-vindas também a Desirê, as nossas convidadas, né, que Valesca Zanello, meu coração tá mil, que delícia de te escutar, estar aqui com você. Desirê também, uma pessoa muito presente assim na minha vida, e que tem me ajudado bastante aí na construção da nossa comissão do Centro-Oeste, né, da nossa subsede. Então, meu nome é Lilian, eu sou psicóloga, atuo na cidade de Divinópolis e também no Sindicato das Costureiras. Gostaria de dizer também que eu trabalho no consultório com crianças e adolescentes e também adultos. Estou na coordenação da Comissão de Orientação a Mulheres e Questões de Gênero da nossa subsede Centro-Oeste, a qual tenho muito carinho e admiração. Gostaria de mandar um beijo para todas as meninas também, que com certeza estão aí nos assistindo, né? Então, para a gente poder começar, eu gostaria de falar um pouco assim, sobre o tema da nossa mesa, né? Que é mulheres, mães e coronavírus. Como a psicologia pode abordar a maternidade em período de pandemia? Então, este encontro ele tem por objetivo discutir sobre um tema muito importante e urgente e que nos convida a refletir quais os atravessamentos, enfrentamentos, impactos que as mulheres mães têm enfrentado em meio à pandemia e junto à maternidade. Uma vez que na minha prática como psicóloga, eu tenho observado que as mulheres estão se sentindo muito mais cansadas, fragilizadas, e a gente observa que a desigualdade ela vem aí, né, aumentando a cada dia decorrente a essas questões que nós estamos passando, né? Eu digo que eu fico recalculando rota o tempo inteiro, né, até a gente se acostumar aí, se reinventando, né, com o atendimento online, e que bom também, né, um ponto positivo que a gente pode ter as lives, para a gente poder assistir, e assim a gente vai se construindo, né? Então, eu gostaria de passar a fala para a nossa convidada, né, para compor a nossa mesa, a Desirê, né, que terá aí 20 minutos para fazer a sua apresentação. Logo após, eu convido a Valesca Zanello também para poder compor essa mesa, né, para poder falar um pouco, né, o que ela trouxe para a gente. Então, eu deixo então a fala com a Desirê. Boa tarde a todas. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Que nervoso, tantas pessoas. Dei uma olhadinha ali no chat, né? Enquanto a gente esperava para começar, tem gente do Brasil inteiro. Muito feliz de poder discutir um tema tão importante, não só nesse momento, mas em todos, né? Com várias pessoas da psicologia e de outras áreas, para que a gente possa construir aí novos modos de se relacionar. Só contextualizando um pouco, né? Falando de mim, eu sou psicóloga clínica,
né? Estou como uma das coordenadoras da Comissão Mulheres e Questões de Gênero aqui do CRP em Belo Horizonte, né? Junto com várias outras mulheres incríveis, e sou mulher-mãe. Né? Então, esse é um tema que toca muito em mim, que eu demorei muito para começar a estudar justamente por isso, mas que a cada dia que passou na minha experiência clínica, eu vi mais necessidade de estudar esse tema. Né? E assim, fiquei pensando, né, como que eu vou falar sobre isso em 20 minutos, né? 20 minutos é pouco tempo, ainda mais para alguém ansiosa, e que aí dispara a falar, porque está ansiosa, mas não posso começar de outra forma que não seja com uma frase que eu li uma vez e que me resume, assim, enquanto mulher-mãe, que é: eu odeio ser mãe, mas amo meu filho. E o fato de eu precisar de justificar o amor pelo meu filho, apesar de todas as questões que eu tenho quanto à maternidade, é o motivo desse encontro. Por quê? Esse desabafo, ele causa desconforto, né? Então, e causa desconforto, inclusive, nas pessoas que são próximas a mim, que sabem a minha relação com meu filho. Assim. E ele chega nos consultórios. Ele vai chegar no consultório, ele vai chegar no hospital, ele vai chegar no RH, ele vai chegar, enfim, em todas as possibilidades de atuação nossa enquanto psicólogas. Ele vai chegar diretamente, desse jeito que eu disse, ele vai chegar indiretamente, ficar ali subentendido no discurso, ou ele não vai aparecer porque vai estar silenciado. Né? É urgente uma análise em todos os campos da psicologia, de raça, classe, gênero, de como esses fatores impactam na vida das mulheres, dos homens, enfim, né, na sociedade. E a gente precisa de achar que fazer esse recorte, né, para pensar numa intervenção é só dentro da psicologia clínica ou então, principalmente, só dentro de política pública. Né? É importante a gente pensar. Enfim, falando um pouco da maternidade, assim, nós vivemos numa sociedade que romantiza a maternidade, né, gente? A maternidade é linda, ela que completa as mulheres, né? Nós somos direcionadas a ela o tempo todo e esquecem de te dizer que ela pode até ser linda, ela pode até ser parte de você, mas ela vem carregada de muitas outras coisas. E essa romantização acarreta em muitos problemas quando as mulheres vivenciam a maternidade. E, assim, o tempo todo, de forma direta ou indireta, as pessoas vão nos direcionando para esse caminho. Às vezes com perguntas simples. Não, uma vez numa live que eu ouvi da Zanello, ela até disse que não importa o quanto uma mulher seja bem-sucedida, o que importa é se ela tem um amor, né? E depois que a gente acha o amor, nos cobra um filho. Né? A gente precisa de ter filho para ser completa, é isso que dizem o tempo todo. Então, qual que é a questão disso, gente? A gente vive numa sociedade patriarcal que, portanto, é sexista, racista, heteronormativa, né? E que é conveniente ir direcionando as mulheres para o lugar de cuidado. E é aí que está o grande perigo da maternidade, principalmente em tempos de Covid, porque isso sobrecarrega. Né? Primeiro porque não é permitido, né, gente? Alguma mãe vai chegar e vai conseguir falar: eu odeio ser mãe sem ser retalhada. Nem que seja com olhares. Então, a gente não pode reclamar. Quando a gente se queixa de cansaço, né, aí sempre tem alguém que vai virar e falar assim: mas aquele sorrisinho compensa tudo. Né? Mas naquele momento a gente quer falar do nosso cansaço, gente. Não é do sorrisinho do nosso filho. A gente quer... Né? E quando a mulher chega no consultório, chega no RH, chega no tanto, né, assim, aonde você atua enquanto psicólogo, às vezes ela só precisa ser ouvida sobre esse cansaço, que é o que não é permitido a quem é mulher-mãe. E percebam que eu sempre falo mulher-mãe, muito numa provocação que a Cláudia Natividade trouxe a partir de umas pesquisas que a gente fez
por uma construção de um outro material da comissão, né? E dentro de um dos textos trazia essa provocação da necessidade de pôr mulher mãe e não só mãe, justamente pela redução que se tem da mulher apenas ao lugar de mãe depois que ela tem um neném, né? Então, assim, para além de não conseguir dizer verdadeiramente de como está se sentindo, do quanto é cansativo, do quanto é duro não poder cometer erros, né? Porque aí vai dizer que se a maternidade é algo que todas as mulheres nascem para ser, então a gente não pode fazer nada errado. Olha o peso disso, né, no dia a dia. Então, e as mulheres mães vão ficar sempre no ideal que nunca é alcançado. Porque a mãe, né, do ideal social, gente, é uma mãe, assim, que abdica dela, abdica do trabalho, abdica da autoestima, né, que valoriza o sofrimento em prol dos filhos. É uma mulher que se anula. A mulher some. Vai ficar só a mãe. E aí, inconscientemente, quando se torna mãe, as mulheres começam a serem direcionadas a perseguir esse ideal. E aí é nosso papel, enquanto profissionais da saúde mental, direcionar no sentido dela perceber que existem várias formas de exercer a maternidade. E que uma não é certa e nem a outra errada, cada uma vai encontrar aí a sua forma. As mulheres mães vão receber toda a responsabilização durante todo o processo, gente. Seja antes de evitar a gravidez, seja, em alguns casos, por exemplo, quando a mulher não quer ter filhos, a culpa é dela, é um problema dela, né? Depois que engravida, aí toda a responsabilização é dela. E assim, eternamente, se o filho faz alguma coisa de errado com 30 anos, onde estava aquela mãe? Após que pôs a criança na creche, foi trabalhar. Então, esses discursos, eles vão passando e eles são dolorosos. E a psicologia precisa reconhecer isso, precisa reconhecer o impacto disso. Então, assim, o cuidado com a saúde mental de mulheres mães precisa ocorrer durante todo o tempo, né? Eu falo que as pressões sociais diante do ideal da maternidade, do ideal do cuidado relacionado sempre às mulheres, vem bem antes da concepção do neném. Então, a gente já vai sofrendo toda essa pressão e é claro que isso impacta na saúde mental. E aí, durante a gestação também, né, o corpo da mulher se torna público. E aí as pessoas vêm, põem a mão na barriga sem pedir licença, acham que podem falar do que ela está comendo. Se ela for gorda, então acabou, gente. Se alguém vê ela comendo um doce, vão culpar ela o resto da vida. E nesse ponto, abro um parênteses e falo de experiência própria, porque eu sou gorda, né? E durante toda a minha gestação, as pessoas achavam que podiam falar do meu peso. Já falam normalmente, mas aí me responsabilizavam pela saúde futura do meu filho, né? E, assim, isso tudo é muito pesado. Então, cuidam se você está fazendo atividade física, se você não está, se você está indo no médico, se você não está, se você está trabalhando ou não, né? E aí cada um vai agir de uma forma, porque não há um equilíbrio, né? Algumas pessoas vão pegar assim, maternidade, gravidez não é doença. Então você tem que continuar no mesmo ritmo, como se nada tivesse acontecido, se seu corpo não estivesse mudando, se nada tivesse acontecendo ali. E outros vão falar que você tem que parar tudo. E aí você tem que dedicar à criança. Então, para o que você está fazendo. E assim, eu fiquei grávida, eu estava na faculdade, gente. Então, assim, e acompanho no consultório outras mulheres mães que estão ou num processo de mestrado, ou que estão construindo uma carreira, e o quanto isso é pesado. O quanto a mulher se questiona se deve ou não seguir aquele objetivo que ela tinha para ela, enquanto os homens que eu atendo nunca chegaram com isso. E aí, falando assim, né, vou puxar um pouco para a questão do Covid, que foi o que alertou a comissão,
mulheres, né, sobre a necessidade de falar sobre a maternidade, especificamente nesse momento, assim, foi sobre a sobrecarga das mulheres. Nós, da Comissão Mulheres, temos muitas psicólogas clínicas e muitas psicólogas de políticas públicas na comissão. Né? E sempre antes de começar efetivamente a reunião, a gente vai trocando figurinhas, né? E contando do nosso dia a dia, enfim, né? Esse lugar de conversa entre mulheres sempre é muito acolhedor e satisfatório para a gente. E aí a gente começou a perceber que algumas coisas estavam no discurso, igualzinho de todas. Todas cansadas, todas sobrecarregadas, todas com 1000 coisas na cabeça, enfim. Então, o que o Covid, para além daquele impacto, né, na saúde como um todo, o que o Covid fez? Assim? As crianças que estavam na escola antes, agora estão em casa. E aí, pronto. Não tem lugar para gastar energia, né, porque muitas vezes ou então passava o dia inteiro na escola, e aí já chegava cansado em casa, ou então mesmo que ficasse só um período, mas aí chegava, tinha dever, tinha uma ordem, né, das coisas acontecerem. E aí os pais ficaram, alguns ficaram de home office, ou não. E aí são vários pontos, e o que eu quero que vocês entendam é que não tem uma receitinha de bolo, gente, para trabalhar com a questão da maternidade. É sempre singular. Porque, por exemplo, as mães que ficaram em casa, mesmo que o companheiro estivesse em casa, o que eu percebi, né, dentro das nossas conversas, dentro dos meus atendimentos, é que toda a responsabilização, todo o cansaço voltou só para a mulher. Então, a que trabalha fora, se ela voltou para dentro de casa, e aí ela... o home office é lindo, você para de perder tempo deslocando no trânsito. É lindo na hora que você fala, gente, porque aí você para de perder tempo deslocando no trânsito, mas aí você começou a ter que fazer almoço em casa, arrumar café da manhã, arrumar lanche da tarde, a ter que fazer mais compra, porque você não sabe, né, como que tá ali, até você entender de novo como que funciona a dinâmica com a casa cheia. E isso não é dividido, isso fica para as mulheres mães. Além disso, as mulheres mães recebem uma demanda de cuidado de todos os membros da família. Não só as mulheres mães, as mulheres como um todo, mas, né, a gente está fazendo esse recorte. E aí, assim, elas são responsáveis por dar conta dos filhos, de todas as pessoas do grupo de risco e suprir todas as necessidades dessas pessoas. Então, de fazer compra, de marcar médico, de marcar exame, enfim. Vai só adicionando tarefas, vocês percebem? Assim. Eu ganhei 2 horas que eu não preciso deslocar no trânsito, mas adicionei 54 tarefas. Então, você não ganhou nada, né? Você só está ficando mais cansado. E aí a carga mental fica aumentada. Qual que é a questão dessa carga mental, gente? E aí, quem tiver interesse de ler sobre isso, é importante, porque é importante a gente trabalhar isso em vários contextos da psicologia, trabalhar isso na criação das nossas filhas e filhos, de quem quiser ter, nas mesas de bar com nossos amigos, né? As coisas precisam se propagar, sair um pouco da academia, e a gente precisa entender que não ensinar as nossas filhas que elas não precisam dar conta de tudo, que cuidar não é relacionado a elas, que pode ser feito por qualquer pessoa, que elas podem dizer não, que elas podem se sentir cansadas. Se a gente não ensinar isso, acarreta em toda essa sobrecarga. Ensinar nossos filhos, né, a assumir verdadeiramente a divisão de tarefas. Porque é muito fácil virar e falar assim, mas eu ajudo. Primeiro que ajudo já, né, eu já dou aquela... Naquele momento eu já paro, tipo, dou ajuda, mas enfim. Eu ajudo a minha esposa. Eu ponho roupa na máquina, eu varro a casa, eu passo pano, eu, sei lá, dou banho, troco a fralda do meu filho, dou banho. Tá, mas a esposa precisa de estar com um cronograma. Hoje é dia de lavar roupa, fulano. Amanhã tem que passar a roupa, fulano. Aí, olha, tá sujo aqui, tem que passar o pano.
Olha, amanhã é dia de dar vacina na criança. Essa carga mental de articulação da família, de articulação de tudo que deve ser feito é cansativo e os homens não são ensinados a dividir. Poucos são ensinados a dividir as tarefas. E assim, arrisco dizer que nenhum é ensinado a dividir essa carga mental, que é fundamental para que as mulheres não se sobrecarreguem na gravidez e no pós-parto, enfim, enquanto têm filhos, independente se estamos em pandemia ou não. E aí, acho que meu tempo já está acabando. Estou ficando desesperada já, mas, enfim, diante de tudo isso e também do que a Zanello vai falar depois, eu queria deixar contribuições sobre a prática. Como Desirê, eu vou lidar com tudo isso que eu sei sobre a maternidade, sobre uma sociedade que é sexista, que é racista, que é heteronormativa, patriarcal. Como que eu vou levar isso para os outros contextos da psicologia? Assim? Como que eu vou usar isso dentro da minha prática? E aí, nesse sentido, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Então, primeiro, o movimento de acolher as mulheres precisa ser verdadeiro. Quando a gente diz de acolhimento, a gente já pensa em psicólogo clínico. Psicólogo clínico acolhe, gente. Assim, vai acolher a demanda. Mas e se a mulher chega no RH se queixando de cansaço? Você não vai acolher? Você não vai tentar entender? Tentar criar estratégias? Então, acolher os sentimentos que as outras pessoas não acolhem, de insegurança, de dúvida, de raiva, de desespero. Gente, maternidade é desesperador. E, assim, eu fui muito bem preparada para a maternidade. Eu tive uma professora muito bacana na faculdade que ela desconstruía essa maternidade, que a gente vê na TV com a gente, e ainda assim eu levei um baque na hora que eu virei mulher-mãe. E eu vejo esse baque em todas as minhas pacientes. Então, perceber e nomear as violências é importante que a gente entenda as violências que são sutis. Assim como quando a gente está trabalhando com violência doméstica, que aí a gente vai falar de violência psicológica, enfim. Alguém vir e pôr a mão na sua barriga porque você está grávida, sem você deixar, é uma invasão do seu corpo. E, Desirê, nem todas as mulheres vão sentir assim. Claro, gente, nem todas as mulheres vão sentir assim. Mas e as que sentem? A gente precisa aprender a perceber quando para a mulher é violência. E perceber quando também, às vezes, e elas não sabem nomear. A desromantização da maternidade precisa ser trabalhada em vários contextos. E aqui quero ressaltar um pouco, especialmente pensando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho já é cruel para as mulheres. Mais cruel ainda para as mulheres mães. Se for mulher mãe negra e pobre, mais ainda. Há uma associação direta que ter filhos gera falta no trabalho. Porque alguém tem que levar no médico. Quem vai levar no médico? A mãe. E pensando que a gente está num contexto de pandemia, que muitas empresas estão passando por dificuldades financeiras, que muitas vezes o Estado se abstém um pouco assim, de auxiliar nesse sentido, ter essa visão de que uma mulher vai faltar porque tem que levar o filho ao médico, ou porque vai tirar a licença maternidade, se engravidar. Gente, isso é terrível para as mulheres no mercado. Elas perdem oportunidade. Se tiver que mandar alguém embora, eles não vão olhar tanto para os outros critérios quanto para esse. E aí nós estamos dizendo de mulheres mães que, num país como o nosso, às vezes são a mãe de frente da família, a pessoa responsável pela renda familiar, porque às vezes o pai desaparece. E aí são pessoas que vão passar muitas necessidades. Então, desromantizar a maternidade, trabalhar as questões, criar rede de apoio,
ensinar a mulher a encontrar rede de apoio sem sobrecarregar outras mulheres, que é o mais difícil. E aí digo de experiência própria, porque, né, como eu falei para vocês, eu tive um neném, que chegou aí, se eu não me engano, no 9º período de graduação, e eu nem tirei licença, gente. Eu tive meu filho 20 dias depois, eu estava na faculdade, porque eu quis. Foi uma opção minha. Mas aí eu sobrecarreguei minha mãe e uma tia do meu companheiro. As duas, assim, ficavam com meu filho o tempo todo, porque eu fazia 2 estágios, tinha a faculdade, tinha os trabalhos, estava lá focada na minha carreira, me culpando, obviamente, né? Porque como que eu foco na minha carreira se eu tenho um neném? E, inclusive, foi uma reprodução disso, ocorreu várias vezes na faculdade, com professores meus. De, inclusive, uma fala de: seu filho precisa de você, por que você está aqui? Olha o impacto disso para as mulheres, olha o peso disso. Vários homens da minha sala tiveram filhos. Esse comentário nunca ocorreu. Né? Além disso, ensinar a descansar. Mãe não sabe descansar, gente. A gente não aprende. Mulher já não sabe, mãe muito menos. Não é permitido descansar. Então, a gente precisa de auxiliar nesse processo. E é descansar verdadeiramente. Assim, né? Momentos de voltar a ser apenas a mulher. Isso se perde. Ela se torna mãe. E é isso. Ou fica mãe e esposa, assim. É o máximo que acontece. Mas, e a mulher? O que a mulher gosta de fazer? O que a mulher quer fazer? Ela toma banho de mais de 5 minutos? Né? Isso são coisas bobas do dia a dia que se perdem. E aí, para os psicólogos clínicos, né, que atuam aí na clínica igual eu trabalho, a gente precisa de criar maleabilidade no espaço terapêutico. Por quê? A gente passa a faculdade inteira aprendendo sobre setting terapêutico, da importância daquele lugar, ser só da pessoa, né? Estar ali como acolhida, enfim. Mas e aí? E se ela tem um neném sozinha? Não tem mais ninguém para ajudar? Você vai deixar de atender? Você não vai receber ela no consultório? Ou você não vai receber no atendimento online ela amamentando, por exemplo? Claro que o ideal é que seja um espaço só dela, mas às vezes o ideal não é possível. E aí a gente tem que trabalhar com o que é possível naquele momento e criando estratégias. Olhar criticamente, né, para as coisas que a gente fala, pensa, ri numa mesa de bar, num encontro com colegas de profissão. A gente precisa de entender que as pequenas coisinhas que vão passando causam grande sofrimento, né? E principalmente a gente precisa de tirar essa discussão aqui da academia, tirar a discussão de dentro do conselho. Leva para o bar, leva para sua cunhada, leva para sua avó, né? Que às vezes até hoje não sabe quem é enquanto mulher de novo. A gente precisa de discutir, a gente precisa de desnaturalizar a maternidade. Enfim, acho que deu para eu falar aí bastante, desesperada e ansiosa, mas é um pouco do que eu queria trazer e depois a gente vai conversando mais. Muito obrigada. É interessante, Desirê, quando você fala, né, ansiosa, e todas estamos, né, porque esse encontro, ele me toca muito, assim, né, quando falo nessa questão, porque como eu trabalho com a clínica de crianças também, o que chega muito no consultório são mães exauridas, assim, peraí, então vamos conversar um pouquinho, né, vamos agendar um horário, porque aí você vem e a gente te encaminha, talvez, né, para um outro psicólogo que possa te acolher essas demandas, porque isso tudo que você traz, eu acredito que todos, né, todas que estão presentes, se são psicólogos, estudantes, que fazem estágio, a gente vê isso na clínica. E se a gente não tem esse manejo e a forma de como a gente trabalha, né,
e como é que a gente vai conduzir, manusear em vários espaços, tanto no RH, nos SUAS, que chega muito nas medidas socioeducativas, vamos falar que é nos SUAS, né, onde eu também fiz estágio, eu peguei muitas mães, né, muito assim, fragilizadas. Então, assim, na saúde, eu acho que o psicólogo hoje, gente, ele está em todos os lugares e a gente precisa, sim, né, se haver com essas questões, porque isso é uma briga que é nossa, e a gente precisa, sim, estar aí repensando sobre essa configuração, nessa nova configuração familiar, como é que isso se dá. Eu achei interessante que também eu estava assistindo uma live da Zanello, que ela disse assim, né, como é que então você, mãe, né, tem talvez, não vou dizer talvez explorado a sua mãe, mas também essa sobrecarga quando você traz, quando você dá para o seu filho, né, também para a sua mãe. Então a gente acaba que também transfere, né, essa carga também para a nossa mãe, que também está aí, que tem as suas atividades, que já cuidou da gente, da casa. Então, eu acho assim, isso fantástico. E eu fiquei repensando, como é que eu estou me relacionando com a minha mãe nesse sentido? Porque eu não tinha parado para pensar, né? Então, foi muito importante as suas contribuições. Eu acho que foi muito válido e acho que muitas pessoas vão sair daqui desse evento assim, muito incomodadas, né? E lutando mesmo aí para que seja um assunto muito caro para a gente, né? Então, agora eu passo a palavra para a nossa querida, maravilhosa também, né? Valesca Zanello, que vai fazer a sua apresentação e a sua contribuição. Que delícia também escutar você, Zanello. Fique à vontade. Obrigada, Lilian. Quero agradecer o convite para estar aqui. Dizer que esse tema é muito importante e é também bastante caro. Bom, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia Clínica, e pesquiso o tema saúde mental e gênero já tem 15 anos. E o meu foco inicial, quando eu comecei a minha carreira, era sobretudo a saúde mental das mulheres. É muito importante dizer que eu vim da psicanálise da psicopatologia. E o tema, né, ou a importância da perspectiva de gênero, ela veio da minha prática clínica. É impossível falar da saúde mental das mulheres sem pensar nas questões de gênero. Então, entraram pela porta dos fundos, vamos colocar assim, o tema da violência, o tema da sobrecarga no cuidar, e isso acabou desaguando em várias pesquisas e tal, e me levaram a publicar meu livro em 2018, que eu escrevi no meu pós-doutorado, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Eu vou trazer algumas ideias que estão nesse livro para a gente pensar essas questões, né, sobre a maternidade. Mas antes de mais nada, é muito importante a gente pensar que essa construção dessa maternidade, ou desse espaço da portadora de útero como a cuidadora natural, né, esse processo de naturalização como fruto de um processo cultural, ela é decorrente de um processo histórico. Então, isso é muito importante, né? Se os homens não cuidam, ou cuidam muito pouco e muito mal, porque eles podem, porque tem alguém cuidando deles, para eles e por eles. Então, a gente sempre tem que pensar na questão do gênero como algo relacional. E para quem está aí nos assistindo, geralmente, assim, a gente está vivendo um momento político muito complicado, de pessoas que nunca estudaram, nunca leram um livro falando de ideologia de gênero. Então, só para deixar claro, ideologia de gênero é um negócio que não existe, né? Gênero é um campo de estudos científicos que tem aí pelo menos 50 anos, e essa palavra, ela tem sentidos diversos. Então, no Brasil, a gente tem 3 sentidos prevalentes. O primeiro deles é a questão da construção do masculino e do feminino. Tem pessoas que vão trabalhar a ideia de masculino e feminino ontologizando, naturalizando. Então, por exemplo, sagrado feminino. Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu trabalho nessa vertente desse binarismo, mas pensando um binarismo que foi construído histórico e culturalmente, onde certas habilidades humanas, sentimentos humanos, foram relacionados preferencialmente com homens ou com mulheres. Mas, na verdade, são habilidades humanas. A segunda acepção ou sentido é a orientação sexual, então as discussões aí sobre homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, etc. E a terceira, as questões de identidade de gênero, que são pautas distintas que podem ter interseccionalidade ou não. Isso é muito importante, porque a gente vai ver, eu vou falar daqui a pouco, como o fato da gente ter certos corpos nos colocou, sobretudo com a consolidação do capitalismo,
em lugares de desprestígio. E isso tem a ver com a construção do binarismo que a gente ainda vive na nossa sociedade no Brasil, que é profundamente sexista e binária, e com a questão do racismo. Bom, dito isso, eu queria começar abrindo apontando que o Covid, a pandemia explicitou profundas fissuras que já existiam na nossa sociedade. No fundo, o Covid não trouxe nada novo. Ele só botou numa lupa violências que já existiam. E aqui eu destaco pelo menos 3. As desigualdades econômicas, as desigualdades raciais e as desigualdades de gênero. A minha perspectiva que eu vou tomar é gênero, mas não tem como falar disso sem ter interseccionalidade com as questões raciais, né? E vocês vão entender por quê. Mas essa perspectiva, esse recorte de gênero, ele vai ser transversal. Isso quer dizer que quem está pagando a conta do Covid, principalmente na nossa sociedade, são as mulheres. Isso vai desde classes sociais mais pobres a classes sociais mais abastadas, inclusive mulheres privilegiadas, sobretudo brancas, de classe média e classe alta, que poderiam terceirizar o cuidado, geralmente para outras mulheres, em creches, pagando mulheres que trabalham nas casas delas, estão começando a ter consciência de gênero com o Covid, né? Porque aí está muito claro como a divisão do cuidado é profundamente desigual. Inclusive, eu acho que a gente vai ter, como já está vendo em outros países, uma onda aí de divórcios, de impacto na saúde mental das mulheres também. Bom, dito isso, é importante, então, a gente pensar como é que se construiu essa maternidade. Uma das coisas que eu aponto no meu livro é como hoje, no Brasil, o tornar-se pessoa, ele é marcado, ele se dá dentro desse binarismo, tornar-se homem, tornar-se mulher. Isso não é natural, isso tem a ver com sexismo ainda profundamente arraigado nos dias atuais na sociedade brasileira. E faz muita diferença você ser lido como homem ou mulher. Para as mulheres, esse tornar-se pessoa, tornar-se mulher, se dá dentro do dispositivo amoroso e materno. O foco não vai ser o dispositivo amoroso, mas só dando uma palhinha, a ideia do dispositivo amoroso é que a gente se subjetiva na relação com a gente mesma, mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. A gente terceiriza a autoestima na forma completamente desempoderadora de amar que a gente aprende. Então, na nossa cultura, essa é uma frase do livro, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, né, gente? Por isso que as mulheres heterossexuais no Brasil sofrem tanto. Em geral, coisa que a gente mais escuta na clínica, em primeiro lugar, é o sofrimento amoroso e depois o sofrimento na maternidade. E isso tem a ver com os processos de subjetivação. Metáfora que eu criei para entender isso é que as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é profundamente desigual, ela é marcada, tem lugares de privilégio, mas a gente vai ver que não é um privilégio total, esse ideal estético que marca essa prateleira é branco, louro, magro e jovem. Então, quem está no pior lugar da prateleira? As mulheres negras, mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas. Quanto pior o lugar na prateleira, mais você é vista somente sob a perspectiva da objetificação sexual. Você serve para trepar e não para ser assumida amorosamente, digna de afeto, a ser assumida para a família. Vejam, então essas mulheres, principalmente as mulheres negras, são as que permanecem mais tempo sozinhas, vamos colocar assim, na vida adulta. Um ponto importante da prateleira, então, é que a gente se subjetiva na rivalidade umas com as outras, porque a gente quer ser passível de ser escolhida, e o nosso botão de vulnerabilidade é o ser escolhido. Isso faz com que mulheres se apaixonem pelo apaixonamento dos homens por elas. Então, mesmo um perebado tem chance, vamos colocar assim, de ter uma mulher. É muito difícil um homem ficar sozinho no Brasil. Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu cansei de ver na clínica um cara que era um perebado se transformar num príncipe encantado. Então, aquele cara que você diz assim, nossa, gente, esse cara é podre. E aí o cara começa todo dia a levar um bombom para você e você diz assim, nossa, gente, mas ele é fofo. Você se apaixona pelo apaixonamento. Porque é esse apaixonamento que vai mediar a sua autoestima. Então, as mulheres, quando ficam sozinhas, elas começam a entrar em crise do tipo, meu Deus, por que ninguém se apaixona por mim? Por que ninguém quer namorar comigo? Tô feia, tô velha, tô acabada, enfim.
Bom, vamos falar do dispositivo materno, que é o que me interessa hoje aqui na fala. Ele aponta para a construção de um borramento ideológico que se deu a partir do século XVIII no Ocidente, e aí nós estamos falando da Europa, porque a gente foi colonizado por Portugal e a nossa cultura hegemônica é eurocêntrica, e isso teve impacto nos processos de subjetivação. Até o final do século XVII, era muito comum mulheres parirem e darem os filhos, as filhas, para amas de leite, em todas as classes sociais. Então, as mais ricas davam para amas chiques e as mais pobres para camponesas. E o índice de mortalidade infantil era muito alto. Há registros históricos que contam camponesas voltando com uma carroça com 30, 40 crianças, as crianças iam caindo, morrendo. Mas isso não era um problema de consciência para essas mulheres. Primeiro, porque não existia o sentimento de infância, essa ideia de que a criança é alguém especial, que merece cuidado, e nem esse sentimento de maternidade que a gente acha que é natural, mas que é uma construção histórica. Quando isso mudou? Com o avanço do capitalismo. O capitalismo precisa de excedente populacional, e aí, isso é muito importante, nós mulheres não tínhamos muito valor, e o que o capitalismo, junto com a igreja, eles se deram as mãos, construíram como discurso? Uma sedução narcísica. Então, foi construído o discurso para as mulheres de que nós seríamos as responsáveis pelo futuro da nação. A gente teria um trabalho que seria insubstituível, que seria cuidar e educar as crianças. Gente, para quem não tem valor nenhum, você ter algum reconhecimento, pense no espelho narcísico, é muito. Isso criou um empoderamento colonizado para as mulheres. E esse empoderamento só foi crescendo em termos de tarefas. Então, primeiro, se convenceu as mulheres paridoras a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem, e com os desserviços das psicologias e da psicanálise no começo do século passado e da pediatria, se construiu a maternidade científica, onde a mãe, a paridora, foi vista como a responsável pela estrutura da personalidade, pela estrutura psíquica, pelas emoções daquela criatura. Isso quer dizer o seguinte, de maneira sucinta aí para as mães, se você tiver um filho, você pode fazer o melhor, gente, que você fizer. Se esse filho com 30 anos matar alguém, vão perguntar assim, mas ela amamentou até que ano? Até quantos meses? Ela trabalhou e deixou na creche? Ninguém pergunta do pai. Ninguém pergunta se o pai era ausente, se o pai era agressor, se o pai era negligente. Até porque paternidade negligente no Brasil é pleonasmo. E eu não estou falando só dos pais as criaturas cujos pais não constam na certidão de nascimento, que são 5 milhões de pessoas. Nós estamos falando do pai abajur. Esse que está evidente, que o Covid colocou uma lupa, né? Que pode até, como a Desirê falou, ajudar, que é podre, né, gente? Parece que ele é um turista na casa, ajudar. Não, ele tem que dividir. Mas que você precisa ficar fiscalizando. Ou seja, é quase um outro filho. Né? Então, para muitas mulheres que conseguiam terceirizar, o Covid explicitou o que é gênero. O que são essas diferenças de gênero? E veja, o que aconteceu no século XVIII para o capitalismo criar isso daí? Houve a separação do âmbito público e privado. Então, os homens foram relacionados ao âmbito público. Tudo que o homem faz lá fora é trabalho, portanto, merece ser assalariado e é reconhecido, dá status. E a gente, como a gente era portadora de útero, nós somos vistas como naturalmente cuidadoras. Portanto, era da nossa natureza, era vocacional. Cuidar, isso não é trabalho, isso é amor. E cuidar das atividades domésticas por consequência. Veja, gente, isso é muito importante. O capitalismo não sobrevive sem a exploração do dispositivo materno das mulheres. Enquanto os homens estão discutindo a economia do dinheiro, quem dá toda a estrutura para o sistema econômico, financeiro funcionar é a estrutura do cuidado. E ele é completamente carregado pelas costas das mulheres. Então, isso é muito importante, tá? Aí, veja só, como é que a gente vê que esse dispositivo materno está funcionando nas mulheres? Com a culpa. Eu nunca atendi uma mulher, e eu acho que a Desirê trouxe alguns exemplos, que não sentisse culpa. Quando ela cuida muito, ela acha que está sendo intrusiva. E quando ela cuida menos do que ela acha que deveria, ela acha que está sendo negligente. Não tem acerto, minha gente. E a psicologia é uma super tecnologia de gênero. A gente presta um desserviço absurdo. A coisa menos descolonizada
na psicologia foi a maternidade. Inclusive, depois, vejam, quando eu fui representante do CFP para a pasta das mulheres, a gente lançou um livro para download gratuito sobre aborto e não desejo de maternidade. Leia um capítulo que eu escrevi, que eu vou mostrar exatamente isso. Como é que a rocha menos contestada dentro da psicologia é a maternidade. Mesmo quando a psicanálise, né, Lacan tenta mudar e dizer, não, mas não é a mãe, é a função materna. Gente, falar um negócio muito sério. Eu sou formada em filosofia da linguagem também, tá? Então, assim, por que não chamou isso de função cuidadora? Né? Função castradora. Eu pergunto a vocês aí, psicólogos e psicólogas, quando a gente diz que um pai está, ele que exerce a função materna, já não parece que tem uma coisa errada nessa família disfuncional? Ela exerce a função paterna? Então, as palavras têm poder. Quer dizer, a gente precisa fazer uma faxina epistemológica na psicologia. E vem o Winnicott, que vem falar da mãe suficientemente boa. Gente, muda essa palavra. Função cuidadora suficientemente boa, qualquer ser humano é capaz de cuidar. Então, isso que aconteceu no século XVIII fez com que, a partir de então, pessoas portadoras de útero, nessas pessoas fosse interpelado cuidar. E o cuidar é uma habilidade humana. Qualquer ser humano é capaz de cuidar, mas tem sido interpelado somente nas portadoras de útero. A gente tem no Brasil mais de 300 etnias. Em muitas dessas etnias indígenas, a procriadora tem o filho e quem cuida é o coletivo. Não é à toa que tem aumentado a depressão pós-parto. As mulheres estão estafadas, tá? Ou seja, muitas vezes, tem alguém que está com o microfone aberto. Muitas vezes, o sofrimento psíquico, a depressão pós-parto, eu acho que é a Aline. Valesca, só um instantinho. Oi. Só para. Acho que parou, mas não era o meu, não. Eu só te pausei aí para poder pedir para que a pessoa pudesse, por gentileza. Era a Aline, estava aparecendo aqui. Então a Aline, depois foi sem querer aí, né? Já fechou, ela já fechou. Então, até esqueci o que eu estava falando, mas enfim. Então, dentro dessas etnias, a gente tem uma divisão coletiva. Então, lembrem-se, a gente precisa criar dentro da psicologia espaço para falar do mal-estar da maternidade. Isso é muito importante. E a gente também tem que participar mais de políticas públicas, onde também a gente interpele nos homens o cuidar. Né? Porque se eles cuidam um pouco ou mal, como eu falei no começo, é porque tem alguém cuidando deles, para eles e por eles. E isso tem um peso grande na saúde psíquica das mulheres. Mas eu queria dizer para as mulheres que não são mães, que vocês não estão livres do dispositivo materno. Porque qual que é a base do dispositivo materno? Gênero não é só comportamento, como muita gente aí que segue a teoria queer, né? Gênero como performance pensa. Gênero também é configuração de emocionalidades, o que eu mostro no meu livro. Isso quer dizer que o dispositivo materno, ele é calcado no que eu chamo de heterocentramento. Existem fortes tecnologias de gênero, fortes pedagogias afetivas na nossa cultura, que nos ensinam como mulheres, nesse tornar-se mulher, que a gente sempre tem que priorizar a necessidade, o desejo e a vontade dos outros em detrimento da gente. O que a gente aprende? Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, por último eu. Tornar-se homem no Brasil, dentro da masculinidade hegemônica, é marcado pelo egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. As mulheres têm muita dificuldade de colocar limite e dizer não. A gente geralmente sente uma culpa enorme, porque parece que a gente está sendo egoísta. E muitas mulheres, inclusive, dizem, mas não me custa nada. Já tive muita paciente que dizia isso. Parece algo altruísta, mas aponta também para uma coisa narcísica. Porque dizer não também é fazer um luto narcísico, porque tem a decepção no espelho do olhar do outro. E a gente precisa falar sobre essa coisa. Então, eu queria chamar a atenção que, além disso, que está explícito no cotidiano das mulheres com Covid, o capitalismo explora, e isso também o Covid explicitou, explora o dispositivo materno das mulheres. Como assim? Desde que a gente teve esse mundo da profissionalização, todas as profissões relacionadas ao cuidado sofreram um processo de feminilização. E quando houve a feminilização, houve uma precarização das condições de trabalho e do salário. Exemplos.
professora, cuidadora, nutricionista, psicóloga, todas as profissões relacionadas à limpeza, enfermagem, técnico de enfermagem, médicas da atenção primária. Quem é que está no fronte de guerra, gente, do Covid? Não só no fronte, no sentido desse cuidado, mas tendo explorado o cuidado e muitas vezes numa situação precária dentro da profissão, são as mulheres. Precisamos falar sobre isso, né? E para terminar, que eu acho que eu já até, não sei se eu excedi meu tempo, eu acho que é muito importante a gente fazer uma interseccionalidade com a questão racial. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior categoria profissional feminina no Brasil são as empregadas domésticas. Vocês sabiam disso? 60% das empregadas domésticas são negras. Gente, essa categoria, ela é resultado, um resquício do processo de escravização. Isso quer dizer, a gente não pode esquecer isso. O Brasil teve quase 400 anos de escravização das populações trazidas das nações africanas. A gente foi o último país na América a abolir a escravidão. Mas a mentalidade, a cultura é profundamente escravocrata. Lembrando que a gente teve a PEC das domésticas para terem direitos trabalhistas, 13º, férias, 8 horas por dia, e não trabalhar igual escrava, muito recentemente. E, novamente, a gente teve o ataque a esses direitos conquistados. Eu não sei se vocês sabem, mas ano passado o governo Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, provocou de novo uma precarização, porque o que eles tinham feito para incentivar que as pessoas criassem e colocassem dentro da legalidade esse grupo enorme de mulheres era um incentivo relacionado ao imposto de renda. E o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, cortaram isso daí. Então, estava lendo a reportagem que o número de mulheres que são empregadas domésticas e que estão com seu contrato de trabalho em suspenso, neste momento, está enorme. Tá? Provavelmente são mulheres que vão ser jogadas de novo para condições muito ruins de trabalho e para miséria. A gente precisa falar sobre essa questão. Né? 60% das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras. E aí, para finalizar, eu queria então dizer que a gente da psicologia, isso tem até a ver com um artigo que eu escrevi, que vai sair no número do CFP agora em setembro, eles me pediram para escrever sobre essas questões. A gente tem que pensar, então, a economia do dinheiro, essa que interessa tanto aos governos, mas a gente tem que pensar na economia dos cuidados. E o que eu posso dizer para vocês é que a economia do cuidado, ela é profundamente desigual. A gente tem, num ponto extremo, aquele grupo de mulheres que cuida muito e quase não é vetor de recebimento de cuidados. E quando eu falo cuidado, é cuidado geral, gente. É cuidado poder ir no hospital, ter dinheiro para comprar uma comida que alguém preparou. Então, mesmo que você não tenha alguém que trabalhe na sua casa, você vai no self-service, alguém fez aquela comida, tá? Alguém limpou o chão que você passa aí no seu condomínio. Então, a gente tem de um lado aquele grupo que cuida muito e quase não recebe cuidado. E a gente tem do outro lado um grupo que recebe muito cuidado e cuida muito pouco. E muito mal. Quem é que tá? Quem é maioria no grupo que mais cuida e menos recebe cuidado? Mulheres negras no nosso país. E quem é que mais recebe cuidado e menos cuida? Homens, brancos, hétero, classe média e classe alta. Precisamos pensar, e isso afeta a saúde mental diretamente. Precisamos pensar, enquanto categoria profissional, sobre a nossa participação nas políticas públicas. Repensando a questão da saúde mental, não só no sentido ortodoxo, o atendimento psicoterápico, remédio, tudo isso é importante, gente. Mas a gente tem que repensar em intervenções sociais abrangentes e que impactam diretamente a saúde mental. Vou dar só um exemplo para vocês de intervenção em saúde mental, construção de creche. Creche é intervenção na saúde mental dos direitos das humanas. Então, a psicologia tem muito a acrescentar. O Covid tem mostrado o quanto a perspectiva de gênero para a psicologia é importante. Então, só para finalizar, né? Eu sempre estou falando para finalizar, porque eu ainda tinha coisa para falar, mas essa eu prometo que é a última coisa. Mas vejam, quem menos tem usado máscara no nosso país? Os homens. Pergunto a vocês, se o governo gastar milhões em máscara e sair distribuindo para todo mundo, vai adiantar?
Não vai, gente. Os homens vão guardar a máscara no bolso e vão usar no pescoço, igual um colar. Sabe por que eles não usam máscara, eles não colocam? Porque assumir a própria fragilidade é ressentido na masculinidade hegemônica como fraqueza. Ou seja, fere um ideal de macheza. Portanto, vocês vejam, a gente está falando de um problema de saúde pública, uma pandemia. Se a gente não pensar em tecnologias sociais, de intervenção, de mudanças de comportamento, de afetividade, de emocionalidades, a gente não vai conseguir ir muito adiante. Precisamos da psicologia, volto a repetir isso nas políticas públicas. E eu considero hoje, gente, que talvez uma das prioridades é trabalhar essas masculinidades. Os homens estão profundamente adoecidos e adoecendo quem convive com eles. Essa coisa do cuidado é só um exemplo. Eu vou ficar nele porque é o tema da nossa mesa. É só isso. Ah, nossa, te ver assim falar, meu Deus, né? A gente fica assim reflexiva. Eu tô assim, fica mais um pouquinho, né? Mas aí nós temos mais as perguntas, né? Então, eu acho que isso tudo aí que você traz é muito importante, ô Valesca, porque você faz toda uma construção histórica, né? Porque eu acho que dá uma situada, assim, né? Para a gente que está começando agora, nos estudos de gênero, sobre essas questões, né? Eu acho isso muito importante trazer essa discussão, né? E a gente também começar a compreender de onde que isso vem, né? Não só dizer daqui agora, mas também que agora a gente já percebe que, né, que o coronavírus aí realmente nós aqui só está escancarado, né, aquilo que a gente já sofria antes, né? Então, eu acho muito importante essa sua colocação. Você quer falar alguma coisa, Desirê? Você abriu a câmera? Não, é porque eu estou esperando as perguntas, só por isso. Ah, tá. Então, aí, gente, eu vou ter que pedir uma paciência para vocês aqui, porque o meu computador, ele tá com. Eu deixei ele cair, ele está com leve probleminha aqui, mas eu vou conseguir ler, tá? Então, o primeiro bloco de perguntas nós vamos, né, fazer. Eu não sei se vai ser 3 ou 4 blocos, né? Com 4 perguntas. Então, vamos lá. O primeiro bloco é o seguinte: a Jéssica Brandão está perguntando será que, além de ter alguns medos, também poderia ter o medo de não ser uma mãe tão boa quanto a sua própria mãe foi boa com ela mesma? Vocês compreenderam? Você vai fazer todas e depois a gente comenta? Como é que vai ser? Como que vocês preferem? Porque são 4, né? Eu acho que é bom fazer o bloco. E aí a Faz gente o bloco. É melhor. Tá. E aí a outra é da Águida. Ela está perguntando se vocês têm percebido o aumento do surgimento de transtornos de ansiedade ou outros transtornos mentais às mulheres mães devido às restrições e cenário proporcionado pela pandemia. A Sueden pergunta como o trabalho como trabalhar com a sobrecarga mental e emocional provocada pelo estresse da pandemia e ansiedade para pós-pandemia. E qual a influência do adoecimento mental ou sofrimento psíquico materno? Só um minutinho. Na formação de personalidade das crianças. Vocês conseguiram compreender? Sim, perguntas gigantescas, mas sim. Sim, por isso eu fiquei um pouco pensativa, assim, nós vamos ter que juntar isso tudo, né, em relação aí do medo, né, essa questão do sofrimento, do transtorno de ansiedade, depois vem essa questão dessa saúde mental pós-pandemia, como é que isso vai dar, né, e sobre essa influência do adoecimento mental, psíquico, só vou reforçar aqui, tá? Materna, formação da personalidade da criança. Como é que a gente vai fazer, Desirê? Uai, posso comentar e aí depois você vai? Depois eu comento. Pode ser. Então, perguntas, como disse Zanella, né, e a Lília, muito complexos, mas vou tentar dar uma resumida e intercalar tudo aqui. Mas quanto à pergunta da Jéssica, né, sobre
o medo de não ser uma mãe tão boa quanto a sua mãe, acho que mais do que isso é a gente pensar que a mulher sempre vivencia comparação em relação a outras mulheres. Então, e ela vivencia assim, socialmente vão fazer comparações e ela vai trazer para ela essas comparações. Então, o sentimento de não ser boa o suficiente, ele vai sendo aumentado por essa comparação, né? Sobre a Águida, houve sim um aumento de procura no consultório, mas me preocupa esse aumento, porque não é um aumento pela valorização com cuidado da saúde mental. É um aumento ocasionado porque as mulheres estão chegando no limite. Então, quando chega no consultório, a mulher já fez tudo, gente. Ela já tentou resolver de todas as formas, sabe? E aí é um pouco o nosso papel de desmistificar algumas coisas da psicologia. Primeiro, que fazer terapia é só para rico. Desirê, isso não existe hoje em dia mais. Existe, gente. As pessoas acham que terapia é só para rico ou para doido. E isso é um papel nosso, de ir discutindo isso, desmistificando isso, né, conversando com as pessoas sobre muito um trabalho de formiguinha, né, que precisa ser feito, para que essas pessoas cheguem no consultório não como último recurso, mas como um cuidado mesmo à saúde mental, né? Sobre a pergunta da Sueden, né, sobre como trabalhar a sobrecarga mental e emocional provocada pelo estresse de pandemia e a ansiedade pós-pandemia. Eu acho que sim, isso é uma pergunta, acho que para uma live inteira, né? Mas pensando um pouco assim por cima, discutindo as questões de gênero e pegando especificamente as mulheres mães, fazendo com ela um trabalho aí em todos os campos da psicologia de aprender a voltar o olhar para si, de aprender a ser a prioridade. Nós mulheres não sabemos isso, né? Como a Zanello falou, eu também falei, né, na minha fala, nos comentários iniciais, a mulher se dedica ao outro e isso vai causando agravamentos, né? Laiane, eu fiquei pensativa com a sua pergunta. Por quê? Me preocupa um pouco como responder a ela sem responsabilizar a mulher-mãe, sabe? Gerar impactos na criança? Claro que gera, né? Se a mãe está exaurida e o pai está lá preocupado com qualquer outra coisa que não seja criança, né? Ou então ela está sempre com cuidado sendo terceirizada, enfim, isso tudo vai fazer parte de quem ela é no futuro, né? Nossa história faz parte da gente, mas a gente precisa de tomar cuidado para não cair no mesmo lugar de culpabilização, né? O que eu percebo que ocorre muito, e aí a gente precisa pensar um pouco sobre a criação das crianças, é justamente aquilo que eu falei antes. As meninas não saberem estabelecer limites, não saber falar não, né? Não saber até onde ela dá conta de ir, enquanto os homens estão ali vivendo a vida assim, plenos, né? Eles não estão ligando para nada, eles não se responsabilizam. E eu acho que é muito mais trabalhar isso para causar modificações, né? A sua pergunta ela é importante, mas ela precisa de um cuidado, né? Assim, de como ela é feita e como ela é respondida. É um pouco disso que eu queria dizer. Vou deixar a Zanello falar aí. Gente, eu anotei só os pontos, assim, mas não anotei quem perguntou. Olha só, sobre o medo de não ser tão boa. Você não será tão boa. Independente do que você faça, sempre vai faltar. Então, acho que a primeira questão... Olha, eu tenho 23 anos já de clínica. Gente, uma das coisas fundamentais no processo clínico é o luto narcísico. Isso quer dizer que você vai, então, ser uma porcaria? Vou fazer qualquer coisa? Não. Você vai ser o melhor que você puder, mas nunca vai ser o que você realmente gostaria de ser. Então, fazer esse luto narcísico e aprender a reconhecer seu limite é fundamental, gente. É muito importante. E eu quero destacar isso. Essa sobrecarga sobre as mães é desumana.
é desumana. Então, vejam, alguém perguntou aí como lidar com o aumento da ansiedade. Se aumentou a ansiedade demais, a gente está tendo já uma pandemia em termos de saúde mental das mulheres. A gente aplicou mais de 5 mil questionários no Brasil. As mães estão exauridas. E como lidar com isso? Comecem a criar grupos de mulheres mães. Mas que horas, Valesca? Gente, 10h30 da noite. Vocês vão estar cansados. Uma meia hora que vocês se encontrem para conversar e falar do mal-estar e falar, não aguento mais, tá? Uma merda isso daqui. Sem ter julgamento. Sabendo, assim, o que a outra fez e que deu certo. Vou dar um exemplo para vocês de um grupo de mulheres. E isso é muito importante. Quando a gente tem problemas de gênero e problemas de racismo, raciais, que impactam a saúde mental, então sexismo e racismo, trabalhar com grupos é muito mais efetivo e eficaz, porque é uma politização do sofrimento. O que é politização do sofrimento, gente? Não é fazer ativismo, não é isso. Politização do sofrimento é perceber que Daniele ali, que eu estou vendo que está com uma criança, que o que a Daniele passa, o que a Meire passa, o que a Desirê passa, não tem a ver com a biografia de vocês, tem a ver com o sistema. E se a gente começa a pensar esse mal-estar de forma coletiva, isso cria possibilidade de elaborar e de se proteger. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa desenvolve a consciência racial e ela sofre um ato racista, ela pode dizer, isso foi racista, não tem a ver comigo. Quer dizer, o doente é o racista. Então, comecem a pensar coletivamente, criar grupos, gente. Vocês vão ver como é libertador. Poder falar, nossa, gente, eu não aguento mais essa ser função o dia inteiro. Me esqueço. Eu tinha uma paciente que dizia assim, não aguento mais ouvir mãe, me esqueçam. Quero voltar a ser pessoa. Então, a gente fez um grupo no CAPS e as mulheres estavam assim, a maioria diagnosticada com depressão, todo mundo estafada, de saco cheio. O marido chegava à noite, gente, mas você tá tão cansada por quê? Você passa o dia em casa. Pô, dá vontade de mandar para aquele lugar, né, gente? 3 crianças, o dia inteiro sujando louça, entrando com o pé cheio de lama. Vocês imaginem, atividade doméstica é um negócio sem fim. Você acabou de limpar a cozinha, quando alguém vai beber água, dá vontade de matar a criatura. Concorda? Fala, não suja esse copo, pelo amor de Deus, porque começa tudo de novo, né? E aí, olha que gênia. Eu acredito na genialidade das pessoas, do cotidiano. E aí uma dessas mulheres falou, gente, eu não aguento mais, eu quero voltar a estudar, eu não aguento mais ser função, eu deixei de ser pessoa. Essa gênia teve a ideia de pegar o nome das etiquetas e botar o nome das pessoas. Então, assim, cada filho e o marido tinha o nome num prato, num garfo, numa faca, numa colher e num prato. Se você não lavou, você vai comer com ele sujo. Deu para entender? Gente, ela começou a ter tempo, primeiro, ela voltou a vender Avon e ela voltou a estudar. Uma coisa simples. E todas as outras mulheres imitaram. Quando a gente pensa de forma coletiva, primeiro que a gente, às vezes, consegue rir da própria desgraça, e isso não é negação. Freud aponta o humor como a nata do psiquismo, porque tem um descentramento, e você começa a ter um certo distanciamento do que está te fazendo sofrer, e pensar de outras formas, inclusive para ter outras soluções, tá? Então, uma dica aí para as mulheres mães, se reúnam, marquem 1 hora, bote aí outras pessoas para cuidarem, mas tirem meia hora, 1 hora na semana, pelo menos, para poder encontrar com outras mães e falar, gente, eu não aguento mais fralda, eu não aguento mais cocô de criança, eu não aguento mais criança gritando no meu ouvido. Vocês têm que ter espaço para falar sobre isso. E acreditem, isso é revolucionário, tá? Sobre a questão aí de alguém que perguntou se afeta a personalidade. Gente, pelo amor das deusas. Primeira coisa, pensem na saúde mental de vocês. Porque se vocês não estiverem razoavelmente bem, fica difícil cuidar de qualquer pessoa. Então, assim, você não vai controlar o impacto na criança. Teve alguém que perguntou aqui do lado também assim, se for o pai que cuide, ou a avó, dá na mesma. Gente, o que a gente precisa, vamos pegar estudos transculturais, é de alguém que cuide. Se esse cuidado vai ser exercido pela paridora, se vai ser coletivo, tanto faz. Agora, a nossa psicologia, que foi feita, principalmente, é eurocentrada, feita por homens brancos. A gente não tem grandes teóricas. Mesmo dentro da psicanálise, a gente tem teórica que pega algumas coisinhas de Freud e fica sempre falando da maternidade. Então, pensem nisso. Comecem a pensar no compartilhamento desses cuidados, de ter tempo para vocês cuidarem da própria saúde mental. A Paula Kaplan, que é uma estudiosa das maternidades, ela é americana, feminista, ela elencou, gente, 72 patologias
a partir de artigos publicados na APA, sobre que ligam a patologia da criança com a mãe. E ela fala, gente, isso é um absurdo. Esses estudos não citam os pais. Ninguém pergunta, cadê o pai da criatura? Ah, o pai tá bebendo? O pai é um pedófilo? O pai... Ninguém fala do pai. Vocês querem ver como os homens são desresponsabilizados? Rodrigo Hilbert. O pai, a mãe, quando faz muito, não é lembrada. E quando ela deixa de fazer, ela é punida. Inclusive pelo judiciário. O judiciário é uma tecnologia de gênero. É realmente uma instituição de controle dos corpos das mulheres. E o pai? O pai, quando não faz, ninguém lembra. E quando ele faz um pouco, ele merece até post no Facebook. Eu amei essa definição do Rodrigo Hilbert que eu li no Face, que era assim, quem é Rodrigo Hilbert? Uma mulher comum. É uma mulher comum. Ou até pior do que a maioria das mães comuns. Então, nós temos que começar a chamar os homens à responsabilidade. Esse é um ponto importante, porque, inclusive, a psicologia fica muito nessa coisa, sempre preocupada com a maternidade, mas tendo como foco o bebê. É sempre isso. Se a mãe foi suficientemente boa, se ela conseguiu, se quando nasceu a criança, nasceu a mãe. Não, eu tenho uma coleção, ainda vou escrever um artigo sobre isso, dessas frases ridículas, horrorosas, que são repetidas pela psicologia, que são hiperviolentas. Mas ninguém se preocupa no encontro da mulher na função mãe, que é um buraco negro, engole. Aí você deixa de existir como pessoa. Né? Ninguém está preocupada com a saúde mental das mulheres. Lembrem-se, o ser portadora de útero foi o principal motivo para o capitalismo controlar os nossos corpos. E a psicologia, de forma crítica, comprou esse discurso. Precisamos revisitar as teorias dentro da psicologia e libertar as mulheres, tá? Para elas serem as mães que elas conseguirem ser. Então, agora vamos para o nosso segundo bloco, né, de perguntas. Amanda Jonas Nascimento. Como podemos auxiliar, enquanto psicólogas, essas mulheres mães que se encontram tão adoecidas e sobrecarregadas? Um minutinho só. Ah, tá. Tem as outras, né? Sim. Laiane Souza pergunta, Valesca, disponibilize mais conteúdos referente ao assunto para a gente, por favor. Estou na graduação e nas tuas colocações vi minha vida apresentada. A Bárbara Lemos, para o psiquismo da criança, há diferença entre ser criado pela mãe, pelo pai, ou por alguém externo, como em creche? E a Jéssica Brandão, quando a mulher, sem perceber, se perde esquecendo um pouco dela por ser mãe, como ela pode estar fazendo para ser mãe e rever as suas vontades? Então, segue aí o nosso segundo bloco, com 4 perguntas. Pode ir primeiro agora, Zanel, que aí eu vou então vamos lá. Olha só, voltando aí na pergunta, se for pai, se for mãe, se for uma pessoa externa. Sim, gente. O que a criança precisa é de alguém que cuide, de afeto. Agora, veja, a gente construiu um ideal de maternidade que, gente, é hiper lucrativo. O dia que mais vende depois do Natal é o Dia das Mães. Você já viu assim, a pessoa nasce num lugar super pobre, horroroso, difícil. Primeiro dinheiro que ele ganha, ele compra uma casa para a mãe. Então, a gente tem uma construção da maternidade que é cultural, e não é à toa que as mulheres são interpeladas o tempo inteiro a partir disso, tá? Existe, eu não queria entrar nisso, mas vamos lá. Existe o que se chama de looping effect. O que é isso? O looping effect são construções culturais e que afetam o próprio objeto descrito. Por exemplo, quando surgiu na história da psiquiatria a homossexualidade, que era tido como homossexualismo, porque era doença, era uma descrição do homoerotismo. Homoerotismo sempre existiu na história, gente. Inclusive como algo desejável na Grécia, para o homem se tornar homem. Quando isso passou a ser uma patologia? Quando o sexo que não dava fruto, que não procriava, passou a ser um absurdo, porque se queria que aumentasse a população. Então, é um biopoder. Por que eu estou dizendo isso? Porque se criou uma categoria onde o ato sexual com alguém do mesmo sexo passou a ser visto como algo que define a sua identidade. Antes, a pessoa era só uma pecadora, digamos assim, se ela tivesse uma relação homossexual, você não definia quem ela era. A partir desse diagnóstico psiquiátrico,
isso passa a definir a identidade. E o público gay começou a se identificar como homossexual, e inclusive subverteu a ideia de homossexualidade como doença. Isso é um looping effect. Quando Freud lá fala do superego, quem estudou aí, tenho certeza, a psicanálise, para esse autor chamado Ian Hacking, é a rainha dos loopers. Em que sentido? Quando a gente estuda psicanálise, a gente fica, gente, meu isso, meu super-eu, não fica? Porque a gente pega vivências que são redescritas, e isso passa a nos redescrever para a gente mesma. A maternidade não é diferente. Então, por exemplo, eu lembro de uma entrevista que eu vi da Maria Rita, cantora, ela falando do trauma porque ela não teve a mãe real. Gente, esse efeito traumático, ele não é natural. Ele é um efeito cultural, porque ela teve alguém que cuidou, que alimentou, que fez tudo, teve uma família, vamos colocar assim. A gente tem sociedades onde quem cuida da criança não é a procriadora. Tá? Então, só para dizer que tem muito mal-estar que também é produzido nessa relação, na forma como se distribui o parentesco, e esses ideais que são construídos histórica e culturalmente. Então, isso é muito importante, tá? A maternidade é uma hiperresponsabilização para a procriadora. Isso tem a ver, como eu expliquei, não sei se eu ajudei ou se eu compliquei mais, mas depois leio. Para quem perguntou, é esse livro aqui, ó. Não sei se está dando para ver, que eu não estou me enxergando. Dá para ver, gente? Tá? Então, saúde mental, gênero e dispositivos. O primeiro capítulo, eu falo do efeito, do looping effect. Sobre a melhor forma de tratar, do ponto de vista psicoterápico, mal-estar da maternidade, eu sugiro grupos de mulheres mães. Como eu já expliquei, trabalhar em grupo, você vai trabalhar com técnica de espelho, você consegue potencializar a nomeação, você consegue potencializar as intervenções, então, assim, politizar o sofrimento. Gente, está esgotado na Amazon, mas a editora já está enviando mais livros, eu estou vendo aqui no chat, e dá para comprar na editora mesmo, no site da Apris, é APPRIS, tá? Vocês conseguem comprar diretamente lá. Mas também sei que nas próximas semanas deve estar chegando na Amazon. Alguém perguntou de conteúdo. Então, leia o livro. Tem a parte do dispositivo das mulheres, é enorme, gente. Esse livro é fruto de, na época, eu tinha 13 anos de pesquisa. Me deu muito trabalho. Eu passei um ano, assim, que eu não vivi. Realmente, literalmente, eu não saí para tomar café nem com as amiguinhas. Eu trabalhei uma média de 15 horas por dia, de domingo a domingo. E tive, assim, todo o cuidado de escrever com uma linguagem acessível. Então, vocês vão ver que até o perebado tá lá. O editor queria tirar, eu falei, não, deixa o perebado, porque toda mulher heterossexual no Brasil sabe o que é um homem perebado, já teve um ou vários. Então, deixa o perebado. O nome, ó, saúde mental, gênero e dispositivos, tá? Mais o quê? Deixa eu ver. Teve alguma coisa aí que eu esqueci? Eu já não lembro mais. Eu respondi tudo, Lilian? O editor era homem, gente. Era. Exatamente. Peraí, não estou ouvindo, não. Você está... Sim. Agora deu para dizer. Não, tá ok aqui, sim. Então... E aí eu queria, assim, te dizer, Valesca, porque eu tenho alguns artigos, né, que você escreve, e eu só não estou me recordando se foi numa plataforma sua que eu peguei. Nossa... Boa, obrigada. Eu até anotei aqui falar do blog, eu esqueci. Então, tem um blog do meu grupo de pesquisa que se chama Saúde Mental e Gênero. Então, basta jogar no Google, Saúde Mental e Gênero, é daquele WordPress. Gente, lá tem tem um canal também. Obrigada, gente, eu esqueci. Então, olha só, lá tem vários artigos, tem vários livros para download gratuito, tem um monte de coisa, gente. Inclusive, até esses dias agora eu separei para facilitar para o povo, e tem lá Mães e Maternidade. Aí tem o livro do Conselho Federal de Psicologia. Então, entrem lá no blog, mexam, tem muito material legal. E também, nessa pandemia, agora eu criei um canal no YouTube, e aí a gente tem feito uma live por semana, toda quarta-feira, às 9h30 da noite, no Instagram. Então, também, pessoal, me siga lá no Instagram, quem tem Instagram, e sempre com esse recorte de saúde mental e gênero. A gente deve ter, no mês de outubro, umas 2 ou 3 lives só sobre maternidade. Uma vai ser sobre mães agressoras,
que foram encaminhadas para o CREAS, e vai ser bem interessante, porque a gente vai mostrar o nível de sofrimento dessas mulheres. São mulheres que já foram violentadas nos seus direitos humanos. Então, assim, é impressionante, tá? Ao invés de culpabilizar essas mulheres, a gente tem que pensar na forma de intervenção. Vamos ter um sobre guarda compartilhada, a despeito da vontade da mãe, como uma violência do Estado, e que tem aumentado o trabalho das mulheres. Enfim, vejam lá que vai ter muita coisa bacana. E no canal do YouTube tem as lives que já foram feitas. Inclusive, gente, um mini curso sobre o livro. Foram 4 lives, uma de cada capítulo, e está aberto, tudo para vocês assistirem. Então, façam maratona lá, porque tem muito tema bacana, tá? A pessoa está perguntando qual é o Instagram. É Zanello Valesca, tudo junto. E o nome do canal do YouTube é Valesca Zanello. Bem facinho de encontrar. Vamos lá, Desirê. Bom, só completando, né? Concordo com tudo que a Valesca disse. Mas, assim, como que né, eu acho que resume um pouco as perguntas, assim, como que, enquanto psicólogos, a gente pode auxiliar as mulheres mães, assim. E aí eu me lembrei de uma colega de profissão, Janice Araújo, ela formou comigo, enfim, né, ela é colega lá da Comissão Mulheres também, e ela acompanhou aqui em Belo Horizonte casos de retirada compulsória do Estado de mulheres mães, usuárias de álcool e outras drogas, ou em situação de rua. Foram várias retiradas que aconteceram, enfim, depois vocês podem dar uma pesquisada sobre, não vou entrar muito não, senão eu vou ficar nisso aí. Mas como que a culpabilização para essa retirada era só da mulher? E às vezes negavam a guarda para o pai, se o pai pedia, sem critério. E havia uma culpabilização, inclusive se a mulher dividia cuidado. Então, e foi uma discussão que a gente teve muito na comissão sobre como a nossa visão de cuidado ela é muito específica e muito elitista. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de, igual hoje, que eu precisava de mais silêncio até do que nos meus atendimentos, de virar para o meu filho e falar assim aqui, vão lá para a casa da Bisa, vão lá para a casa da avó, né? Ele está lá, só ele, com a minha mãe e com a minha avó. Mas e as mães, as mulheres mães, né? Que o pai desaparece, ela precisa de trabalhar, porque vai tirar dinheiro de onde para comer, ela precisa de trabalhar, não tem creche, né? Porque não tem creche para todo mundo, né, gente? Vocês não estão achando que vai ter creche para todas as crianças. Aí não tem creche. Aí o que ela faz? Deixa com a vizinha que está cuidando de mais 15 crianças. E isso é uma justificativa para a retirada. Por quê? A criança não está abandonada. Né? A gente precisa, enquanto psicólogo, entender as singularidades, as formas de exercer cuidado, as formas de exercer a maternidade, sem culpabilizar a mulher. Para além do grupo de mulheres, gente, grupo de mulheres é potência. Mesmo quando não é específico para isso. Eu disse para você sobre a reunião da Comissão Mulheres, e foi daí que surgiu a ideia desse encontro, que está surgindo uma cartilha de desabafos, em que uma compreende a outra. E o primordial, para além do grupo, dentro do consultório, né, que aí é onde eu atuo especificamente, é o simples, gente. Busca a mulher. Se ela está sobrecarregada, se ela está adoecida, quem era essa mulher antes de ser mãe? O que ela gostava? Quanto tempo de banho ela tomava? Quantas vezes na semana ela lavava cabelo? Porque, gente, não te contam. Mas depois que o neném nasce, para você respirar, você vai precisar que ele deixe. Porque o puerpério, gente, assim, eu fiquei traumatizada, por isso que eu voltei 20 dias para a faculdade. E eu lembro da minha sensação de pôr o pé na faculdade e falar, agora a Desirê voltou. Era eu. Porque a maternidade esvaia, gente. Então, dentro do consultório, é buscar a mulher, é construir formas dela se encontrar de novo. O que ela gostava de ler, o que ela gostava de fazer, né? Quais cobranças são sociais, quais cobranças são delas, porque foram introjetadas,
né? Tudo isso é importante e faz parte, e não só dentro do consultório, dentro de outros campos de atuação também. Acho que era isso aí que eu queria falar. Ah, sim. Então, agora a gente está indo para o terceiro bloco de perguntas, com 3 perguntas. A Bárbara Lemos. Para o psíquico da criança, há diferença entre ser criado pela mãe, pelo pai ou por alguém externo, como na creche? Jéssica Brandão. Quando a mulher, sem perceber, se perde, esquecendo... Gente, eu estou repetindo de novo? Eu acho que tá. Essa tá repetida. Tá repetindo. Ah, então peraí, só um instante. Gente, é porque assim, né? A gente toda adaptando. Então acho que são essas perguntas. Só teve uma que eu não falei, que é da Karine Oliveira. Podemos ser moderadoras num grupo de mães? Se podem ter moderadoras psicólogas? Eu não entendi a pergunta. Será que a gente abre o microfone para que ela fale? Karine, para poder explicar um pouquinho, porque eu também não compreendi muito bem. Tá por aí, Karine? Ou você quer escrever? Olha, se puder ter uma psicoterapeuta, ótimo, de preferência que trabalhe com perspectiva de gênero, né, gente? Porque, como eu expliquei, assim, a maternidade é uma das coisas menos desconstruídas dentro das teorias da psicologia. Então, eu fico pensando, uma mulher chegando para uma psicoterapeuta dizendo, eu odeio ser mãe, estou odiando. E aí, eu imagino um psicólogo que não teve nenhum tipo de formação em gênero. Nossa, vai dizer, gente, você já foi num psiquiatra? Será que você está com o hormônio alterado? É capaz de patologizar. Então, assim, saber o profissional, eu acho que é importante. Se puder ter um profissional ou uma profissional, ótimo. Agora, gente, se não tiver dinheiro, vamos supor que seja uma comunidade, a gente pode trabalhar com terapia comunitária. E o próprio grupo também ser potente. A gente tem que também pensar nas intervenções que não elitizem, sabe? Onde isso seja acessível para muitas mulheres. Então, o grupo de mulheres, o encontro, trocar experiências, isso por si só já é potente. Agora, claro, se puder ter um profissional, se a gente puder pensar até aí quem é professor nas universidades, como levar isso dentro dos nossos estágios, para as comunidades, eu acho que é bem, bem legal. Inclusive, agora, a gente estava, esse semestre, mas aí foi paralisado por causa da pandemia, eu estava com 2 grupos no CAEP, é o nosso centro clínico aqui da UNB, de atendimento a mulheres. Um era mais geral, mas eram mais mulheres jovens, e o outro era só para mulheres mães. E a ideia é que a gente vai criar um manual com ideias para intervenção, para fazer as vivências, entendeu? Mas que possa ser usado tanto na clínica psi, mas também nos trabalhos comunitários. Vamos ver, né, gente? Espero aí, quando passar essa pandemia, que esse projeto continue, que, sei lá, final do ano que vem, começo do outro ano, 2022, a gente tem esse material em mãos. Sim, então chegou aqui mais um bloco, né, de perguntas que vão ser 2 perguntas, só um instantinho. Isso. Jéssica Brandão está perguntando como a relação às emoções e o modo de lidar com a gestação para uma mulher que resolve ter uma produção independente. Camila Viana. É um pouquinho grande, vamos lá. E no caso das mães que têm em casa filhos que sejam totalmente ou parcialmente dependentes, no caso daqueles que têm algum transtorno mental, físico e etc., e que por conta do Covid os filhos não possam sair para a escola, até mesmo a mãe que está cumprindo a quarentena em casa e não há possibilidade de socializar, trabalhar, etc. De que forma podemos tentar auxiliar essas mães nesses momentos? Ou não é o nosso lugar dar esse auxílio? É o nosso lugar. Né? Então, Desirê ou Asranello? Quem quer conversar um pouquinho? Posso ir, que eu já estou com o microfone aberto aqui, já vou Sim. falar de uma vez. Então, o modo de lidar com as emoções na gestação já é complicado quando tem todo um apoio. Uma produção independente, e aí ela pode vir,
Esse produção independente é um termo amplo, né, gente? Pode ser por vários motivos, assim, né? Eu acho que o primordial é ajudar ela a identificar quem são as pessoas da rede de apoio. Porque, gente, vai precisar de rede de apoio. Precisa. Desirê, mas tem mulher que não tem. Sim, tem mulher que não tem, mas elas adoecem muito mais rápido. Né? Então, trabalhar a desromantização é importante. Ajudar ela a perceber que está tudo bem ela odiar ser mãe, como eu disse. Né? Tá tudo bem ela odiar não conseguir dormir na hora que quer. Que tá tudo bem ela precisar de refazer tudo 1 milhão de vezes, porque o planejamento que ela fez para aquele dia não funcionou, porque já não é o tempo dela mais. Enfim. Então, é muito nesse sentido, gente. É singular. Não dá muito para a gente dar um direcionamento específico, sabe? Não há uma receita de bolo, volto a repetir. A Camila trouxe uma pergunta muito complexa, porém muito importante. É nosso lugar de auxílio, desde que demandado, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser invasivo com as mulheres mães, porque isso ocorre o tempo todo, de formas sutis e de formas diretas, mas tem paciente que vivencia isso nesse momento. Enquanto psicóloga clínica, o que eu faço cada semana o atendimento num horário ali, né? Assim, no horário que dá para ela, né? Para ela ter o momento dela. Buscar com ela, encontrar coisas que ela goste de fazer em casa, né? Esse boom de ficar em casa, né? Quando veio a pandemia, né? Da quarentena, e aí o boom que a gente percebe na internet são de atividades para as crianças, né? Aí aparece aquele tanto de trem que fazer com seu filho, né? Durante a pandemia. Aí ensina a fazer slime, ensina a fazer isso, a fazer aquilo. E não ensina as mães a sentar e ver um seriado. E, para além disso, quando ensina os filhos, esquece de tudo que vem junto, né? Assim, fui fazer com meu filho, por exemplo. Eu gosto sempre de trazer a minha experiência enquanto mulher-mãe, gente. Enfim, a minha experiência como um todo, que eu acho que vai gerando identificação, né? Mas eu inventei de fazer massinha de farinha de trigo. Gente, lindo na hora que estava brincando. Aí a bagunça que fez. E os brinquedos mergulhados na massinha ali. Ninguém me contou no vídeo que se eu distraísse por 2 minutos atendendo uma ligação de uma paciente, o meu filho ia enfiar o carrinho preferido dele no meio da massinha e aí que a gente ia custar para tirar aquele trem dali. E aí a criança gritando, eu desesperada, e telefone tocando. É ensinar ela a se respeitar, a acalmar a cobrança, né, e pôr para fora o que ela está sentindo. Então, é um pouco nesse sentido aí que eu vou deixar as contribuições contar. Bom, vou complementar só um pouquinho, mas sobre essa questão, né, de ser mãe sola, mãe solteira, de novo, gente, não é assim, a gente tem que pensar na capacidade da gente se alimentar afetivamente de muitas formas. Então, essa ideia de que você precisa ter um homem, um parceiro para estar feliz, isso tem a ver com dispositivo amoroso, sabe? Você pode ter uma grande amiga, você pode ter uma irmã, você pode ter uma família, uma tia, enfim, é importante você ter pessoas com quem você consiga ter emoções e afetos positivos. Eu acho que cada vez mais vai ser mais comum produção solo. Eu já tive várias pacientes, inclusive, que congelaram óvulos, são mulheres de uma classe social, às vezes, mais favorecida, mas que congelaram óvulos para poder postergar a maternidade, e sem vincular necessariamente a casar com um homem, né? Então, assim, isso é bom ou é ruim? Nem bom nem ruim. Vai depender da forma como você vai conseguir manter os elos com pessoas que você gosta. Isso necessariamente é um problema? Não, não é. Tá? Você pode querer muito ter um filho, ter uma relação ótima, ser prazeroso para você o exercício da maternidade. Então, assim, vamos despatologizar outras famílias possíveis. Muitas formas de distribuição de afeto e de cuidado são possíveis, e não só
papai, mamãe, filhinho, tá? Então, esse é um ponto importante. Pelo contrário, o que a gente tem é Brasil, 54% dos estupros infantis, ou 54% dos estupros são com crianças até 13 anos. E quem estupra é o pai, é o tio, é o irmão, é o padrasto, é alguém dentro da casa. Então, não necessariamente você está naquilo que é tradicional, uma coisa boa, tá? Então, não se apegue a esse ideal. Pegue o seu real e potencialize. Que é a mesma pergunta lá, ai, eu sempre estou aquém da... Se eu não for a mãe ideal, você nunca vai ser, gente. Faça o luto narcísico do que você gostaria de ser e potencialize quem você é. O que você tem de bom? Aprenda a reconhecer seu limite. Tem horas assim que, putz, encheu o saco. Eu sempre brinco com as minhas amigas que são mães assim. Olha, a gente deveria fazer o seguinte, é seu aniversário, que eu vou te dar 5 dias de folga no ano. Então, assim, no dia que você tiver de saco cheio, porque é um ano, né, gente? Tem horas que você tem vontade assim. Eu tenho uma amiga minha que ela sabe que eu tenho escuta, ela fala, eu tenho às vezes vontade de desligar o botão. Tem horas que eu falo, gente, porque eu tive filho, não aguento mais, porque é demanda o tempo inteiro. Então, assim, quando chegar nesse estado, que se tem uma amiga que se possa ligar hoje, eu quero gastar um dos meus 5 dias para gente de aniversário. E aí ela vai ficar com o filho, você vai se cuidar, vai no salão, vai fazer nada, vai dormir, vai comer pipoca vendo sessão da tarde. Então, vamos reinventar a vida, com espaço para a gente ter saúde e dentro do que a gente consegue, compartilhando esse cuidado. O ideal, gente, é que os homens também fossem interpelados, porque sempre quando a gente pensa em dividir, porque a gente sabe que com as mulheres a gente conta, mas temos que começar a responsabilizar os homens. Eu sou totalmente favorável à criminalização do abandono paterno, tá? Eu sou contra a criminalização em geral, mas eu acho que como um bom princípio de mudança, é igual cota, é uma intervenção para poder mudar, porque senão a coisa vai demorar, e para quem está no privilégio, que só é cuidado, os outros cuidam dele para ele, não vai querer, né? Então, assim, a gente tem que começar a ocupar os espaços aí da política para transformar também essas questões. E eu já esqueci qual era a outra pergunta. Foi essa? E qual foi a outra, gente? Me lembra aí, Lília. Tá, só um instantinho que eu já vou te dizer aqui. Não, na questão era da gestação, né? Que como a relação, as emoções e o modo de lidar com a gestação para uma mulher que resolve ter uma produção independente. Aí a Desirê trouxe uma contribuição, né, do ponto de vista, de como ela aborda este assunto, e agora, se você puder falar alguma coisa sobre essa questão, também seria importante. Não, então, eu acho que foi isso que eu comentei. Ah, foi? Ah, tá. Então, a outra aqui, e no caso das... É porque são algumas perguntas que são bem parecidas, assim, né? E no caso das mães que têm em casa filhos que estejam totalmente ou parecidos dependentes, no caso daqueles que têm algum transtorno mental... Ah, não, você já respondeu também. Gente, isso aí... Não, esse aí eu não respondi. Não, esse aí... Gente, sim. Essas mulheres, a gente tem que pensar mesmo, e tem que pensar em políticas públicas. Olha só, com a reforma psiquiátrica, porque grande parte das mães, dos portadores de transtorno, eu odeio esse termo, tá, gente? Mas portadores de transtorno mental foram contra a reforma. Por quê? Porque quando essas pessoas voltaram para casa, quem foi que ficou responsável por cuidar delas? Quem foi que teve que abandonar o trabalho ou diminuir pela metade do trabalho? As mulheres. Veja, a reforma não foi feita para o governo economizar dinheiro. No mínimo, essas mulheres tinham que receber dinheiro, porque é um trabalho. Deu para entender? Exploração do dispositivo materno, tá? Então, assim, e houve agora, com essa me desculpe aí quem gosta do Bolsonaro, mas essa desgraça desse governo, mais ainda, as mulheres, por exemplo, mães de crianças com Zika vírus, perdendo o direito a ter dinheiro. Imagina uma criança que chora 24 horas, gente, por dia. É um negócio de enlouquecer. É de enlouquecer para qualquer ser humano, não é para a mãe, não é para qualquer um. Então, assim, de novo, a psicologia precisa ocupar o espaço das políticas públicas, tá? Então, o que se faz com as mulheres explorando o dispositivo materno, em alguns casos, é tortura psicológica. E a gente tem que dar a nossa contribuição com o nosso conhecimento científico, mostrando o impacto na saúde mental dessas mulheres e exigindo do governo outra postura. Então, essas mulheres que são mães de pessoas que são portadores de necessidades especiais ou com transtorno mental, realmente é lastimável. É lastimável, porque quem é mãe já está complicado.
Imagine para quem ainda precisa de um cuidado redobrado, triplicado. É triste, é muito triste. Então, para quem me perguntou isso aí, se você está nessa situação, minha solidariedade. Agora, para a psicologia, realmente a gente precisa pensar, porque não adianta só, aí no caso a escuta, realmente a gente precisa de serviços que amparem essa mulher para que ela possa minimamente ter algum momento do dia para ela, né, gente? Enfim, então as políticas públicas sempre invisibilizam o dispositivo materno das mulheres e contam com isso como recurso para explorar. Aí tem mais uma pergunta aqui, que ficou assim, avulsa, da Aline Botelho. Como auxiliar essas mães que têm companheiros que não auxiliam elas nas tarefas de cuidar dos filhos? Eu não entendi bem a pergunta, assim, eu acho que a primeira coisa é primeiro ter a escuta sobre esse mal-estar. E, gente, ajudar a promover a consciência de gênero, né? Eu tenho uma amiga minha que teve filho e ela disse isso. O marido dela não mudou em nada a vida, tá? Nem o cara fazer. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim? Então, nem o karatê, gente, o homem deixou de fazer. E o cara falou para ela assim: quero ter outro filho. E ela disse assim: olha, com você eu não tenho outro filho nunca mais. Ela teve total consciência de gênero com a maternidade. Então, assim, eu acho muito difícil estar com uma pessoa que te vê numa situação onde está te explorando e que você continue ainda bem com essa pessoa, né, gente? Então, talvez esse momento de consciência de gênero também te faça repensar o dispositivo amoroso. Assistam a live, gente, lá no canal do YouTube sobre dispositivo amoroso. Eu tenho certeza que quem não assistiu vai mexer. Vocês vão repensar a forma das relações que vocês têm, tá? Digamos assim, o casamento, num país sexista como o Brasil, é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. As mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade. Só é um fator de proteção para mulheres que têm relações mais igualitárias e com parceria. Quantas da gente tem isso? É muito raro. Então, repensem isso, né? Mais alguma pontuação, Desirê, Valesca? Eu queria. Porque, sim, a gente já está quase caminhando para finalizar, mas eu acredito que dá conta ainda de a gente esperar mais um pouquinho, né? Não, mas 2 minutinhos que eu quero falar, assim. Sim. Acho... É uma fala que eu sempre levo, na verdade, quando eu faço eventos de psicologia, que a gente tem que sair um pouco desse lugar passivo que o psicólogo ocupou durante muito tempo. Esse lugar passivo, gente, cai muito naquela frase de que ficar quieto é concordar com o agressor. Desirê, você está mandando eu fazer isso e isso no consultório? Não, gente, eu estou dizendo que a gente precisa entender que a psicologia ela é política. Enquanto as psicólogas não tomarem consciência de que a nossa profissão ela é política, a nossa vida como um todo, né? Mas falando para a categoria, as coisas dificilmente vão mudar, né? A gente precisa de ter essa percepção, precisa de contextualizar e atualizar as teorias que a gente usa e que foram criadas lá, sabe, assim, em outro contexto, em outra época histórica. Então, assim, saiam do lugar de passividade, participem mais do conselho, né? É um local que funciona, às vezes, para fazer pressão para a política, né? Para coisas que são importantes, mas também nas pequenas movimentações. Assim, a gente precisa se movimentar, porque senão vai ficar tudo igual mesmo e a gente só adoecendo. Era isso. Sim. Então, pessoal, a gente, né, nós já estamos caminhando para finalizar, né, o nosso encontro virtual. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão presentes hoje, que ficou aqui com a gente. Até agora, 75 pessoas, 76 pessoas, né, estavam presentes e estavam aqui, até o momento tinha 80, a gente chegou quase 90, né, mas que ótimo, 90 pessoas já, né, sabendo sobre tantas coisas que a gente precisa
saber. Queria dizer que eu quero agradecer a Valesca e também a Desirê, que eu sou super fã de vocês duas, né? Porque assim, que importante ter conhecido vocês na minha profissão, porque hoje a minha prática, o meu manejo no consultório, né? Assim, e também com as costureiras aqui onde eu trabalho, vem muito assim desse apoio que vocês nos dão, porque na faculdade eu vejo que às vezes falta alguma coisa, muita coisa também fica, né, não é muito dito. Mas, então, acho que seria isso. Vocês querem fazer um agradecimento? E também eu gostaria só de reforçar para que vocês se aproximem mais do nosso conselho, né? Participe das nossas reuniões, participe dos GPs, né? Da subsede de vocês, porque com certeza está acontecendo coisas assim, fantásticas, né? Em grupos de GP, né, de comissões, porque eu acho que aí a gente começa a pensar uma metodologia ética, né, alinhada dentro aí do que a gente precisa estar nessa construção. Então, eu acho que seria isso, agradecer a todos e todas, e as nossas participantes, né, e também as nossas convidadas. Vocês querem fazer algum agradecimento? Só agradecer mesmo o convite, estar aqui com vocês. Eu adoro quando tem encontro com mulheres, eu sempre acho que é potente. E é isso, estamos juntas, gente. Vamos fazer avançar essa pauta. Quero parabenizar o CRP Minas, tá? E deixar um beijo grande aí para vocês. Muito obrigada a todas. Desculpa, em breve nós estaremos todas reunidas, né? Aqui, né, vamos dizer, presencialmente, porque eu estou muito com vontade de abraçar, gente. Não sei se vocês estão aí também, eu tenho que falar isso, porque eu sou muito de abraço. Então, assim, aqui está sendo muito importante, é muito louco, desculpa até o contratempo, né, que eu tive aqui, apanhando, que se fosse numa mesa, talvez, assim, né, com essa presença, a gente esperar ali 15 minutos, tirar um retrato com a Valesca, também com todos vocês que estão aí, e com a Desirê seria ótimo, mas a gente vai chegar ainda, né? Se Deus quiser. Mas então acho que é isso. Então a gente encerra o nosso evento. Gostaria de agradecer a todos e todas e até a próxima. E as meninas da comunicação, né? O Igor, a Carol, a Natália, todo mundo aí que nos ajudou aí para que esse evento pudesse acontecer e também o nosso CRP. Tá bom? Um abraço para todas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Valesca.